e a responsabilidade é muito grande. Então, oramos a Deus que a igreja dele, aqui em Porto, em Canoas, seja sempre a igreja de Deus, fiel à doutrina. Amém? Obrigado, irmão. Para quem não sabe, eu estou hospedado no Hotel Jordânia, aqui na cidade. Muito hospedagem, 5 estrelas, viu? Não tenho o que reclamar. Eu e o pastor Miguel, né? O irmão Anísio não está conosco no Hotel Jordânia. Temos cadê a Alioabre? É Alioabre, é? Alioabre. Né? Porque o nome dele foi Alioabre. Aí pronto, é Alioabre, pronto. Que é uma excelente companhia. Estou até planejando levá-lo para ser meu genro no futuro, dependendo do caminho, viu? Desviar da doutrina, senão eu não quero como genro não, viu? Mas amando estar com vocês de coração, espero que Deus me dê novamente o prazer e a alegria de retornar aqui. E também que os irmãos possam ir até conosco na Paraíba. É um pouquinho longe, mas dá para chegar. Não indo a pé, chega, viu? Não indo a pé, chega. Bem, amados, como nós estamos aqui, e desde que eu cheguei ontem à noite aqui, eu escutei tanto a palavra doutrina, que eu vou continuar na sã doutrina. Por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler versículos de 1 a 4. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Não se preocupe, o culto vai até no máximo 10 horas, são 2 horas da tarde, a gente tem muito tempo aqui para cultuar a Deus. Mas tá bom, irmão, deixa assim, bom. A gente não fica preocupado com a hora, né? Amém? Todos encontraram? Assim está escrito: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Que o Senhor nosso Deus aplique o texto lido em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Amém? Bem, amados, quando Paulo escrevia ao jovem pastor Timóteo, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra. A palavra de Deus foi lido ontem pelo irmão Ademilton, Tito, capítulo 1, versículo 2, só voltando um pouquinho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo, e que de mim, não, estou em Timóteo, eu quero Tito, perdão. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Para começarmos o culto, todo mundo sabe o que significa uma coisa sã. Sã é contaminada? Sã tem algumas impurezas? Não. Sã é pura. Doutrina, conjunto de ensinamento. De quem? De Deus. Então a sã doutrina é um conjunto de ensinamento deixada por Deus, trazida por quem? Por Cristo, para nos edificar e para não sairmos de sua linha. Amados, eu trabalho em um órgão que eu atendo por dia em torno de 40 a 50 pessoas. E dentro deles encontro muitos religiosos, ditos evangélicos, ou protestantes, ou qualquer nome dado a esse tipo de religioso. Mas tenho encontrado pouquíssimos crentes. Porque quem crê em Deus verdadeiramente tem que crer na doutrina dele. Não há como eu confiar no pastor Anísio se eu não creio em sua palavra. Se eu desvio 1% da palavra de Deus, eu não estou crendo na palavra de Deus.
Hoje pela manhã, o pastor falava sobre a igreja de Deus. Eu tenho uma opinião de que não era nem para se pregar isso, porque toda a igreja de Deus é batista. Não tem como. Não é poder, nós não somos nome, denominação, é função. Então, a doutrina bíblica verdadeira não pode ser desviada. Não pode ser, o pastor Nísio vai vir estar conosco hoje, nós vamos tratar esse assunto com mais cautela, porque eu sei que ele não gosta. O pastor Miguel, ele tem esse problema com isso aqui. Não vamos pregar. A palavra de Deus não é para agradar a homens. A palavra de Deus é para nos edificar em sua doutrina. E nós para glorificarmos o seu nome, não para dar satisfação a outros homens. E infelizmente o que nós estamos vendo hoje é doutores de suas próprias concupiscências. Pessoas que desviam a doutrina. Desviar, todos sabem. Vai num caminho reto, correto, e faz um desvio. A gente pegou agora na estrada vários pequenos desvios, porque está tendo a duplicação. De vez em quando tem um pedaço mais vindo que você tem que entrar para desviar. E alguns desses a gente desviou para uma cidade, quase o motorista quase se perdia, mas tem uma moça, rapaz, educada que anda com a gente. Não sei nem o nome dela, rapaz. Fala sempre, mas conversa, viu? O caminho todinho. Entra à esquerda, entra à direita, errou. O GPS. E a gente trouxe de volta ao caminho. Desviam e vão para fábulas. Fábulas são narrações, geralmente de aventuras, de temas reais, ou não, uma fábula. E hoje em dia está cheio de fábula. Aconteceu isso, eu senti isso. Eu senti aquilo. E a doutrina, e a Bíblia. Vocês lembram qual foi o texto que eu deixei ontem à noite aqui? Para vocês? Eu estava cansado, mas eu lembro. Alguém lembra? Referência de ontem à noite? Lembra, pastor? Tu não vale, não. Ninguém lembra, lembra, irmão Demilton? João 5:39. Examinai as Escrituras, o que for dito por mim, pelo pastor Anísio, pelo pastor Miguel, ou por qualquer outra pessoa nesse púlpito, tem que ser examinado. Os irmãos lá de Bereia aceitaram de bom grado o que Paulo disse a eles. Mas gente, irmão Paulo, gostei muito, foi muito edificante, mas eu vou aceitar e pronto, eu vou examinar. O crente batista, bíblico, fundamentalista, fundamentado unicamente na Bíblia, tem a obrigação de examinar as Escrituras. Eu não sei se alguém que trabalha com análise aqui, que examina. Quando fazer um exame, não se pega assim. Examina com cuidado, com cautela. Porque quando aprendemos doutrina bíblica verdadeira, nós não vamos nos desviar com facilidade. Nós vamos ser como ventos levados por vento de doutrinas. Nós vamos ser firmes. Onde foi, meu pai? Um pé de árvore muito grande, com a raiz muito grande, fincada no chão. O vento pegava os outros finalzinhos para lá e para cá, e ele não saía do canto. Por quê? Porque ele estava firme. Firmeza doutrinária. Não se preocupem com o que os outros pensam. Vocês não têm obrigação de me agradar. A obrigação de vocês, a minha, de todos, é agradar a Deus e a ninguém mais. A doutrina bíblica verdadeira, ela tem que ser falada a toda criatura. Todos têm que escutar. Se vão entender, não cabe mais à minha pessoa nem aos irmãos. Mas não podemos nos omitir. Vivemos um tempo hoje, amados, do politicamente correto, irmão Ademilson. Lembra que a gente estava conversando? Não vamos pregar isso, que tem um irmão da igreja tal que não vai gostar. O irmão lá tem muitas revelações, tem muitos dons. Tudo mentira, viu? É tudo mentira, porque não tem. A Bíblia está revelada aqui, a palavra de Deus está aqui, contida aqui. Isso aqui não contém, é a palavra de Deus. Não precisa mais de nada. Não podemos falar sobre isso. Vamos com cautela. Cautela com o que, amados? Nós estamos com a
verdade. Nós estamos com a palavra de Deus em nossas mãos. Por que eu vou ter cautela com a mentira? Não, não pode, não. É porque o irmão ali, o fulano ali. Não, amados. A doutrina tem que ser plena e fielmente pregada. Pregar o evangelho não é uma opção, é uma obrigação. Pregar o evangelho, muitos acham que não, eu tenho uma opção, eu vou fazer isso aqui porque eu estou... Não, estou pregando porque eu acho que eu vou me dar bem nisso aqui, por que não? A Bíblia nos fala que pregar o evangelho é uma obrigação de pregar como está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque a doutrina vem dos céus. Por favor, amado, João, capítulo 7, versículos 16 e 17. João 7. Amém? Assim está escrito: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem foi que enviou Cristo? Deus. De quem é a doutrina que Cristo trouxe? De Deus. E qual é a doutrina que nós temos que pregar? A de Deus. Eu não tenho necessidade de pregar doutrinas de homens com fábulas impressionantes. Tem pregadores que têm o dom da pregação, que fala aqui 300 horas e você fica tudo assim, hipnotizado com as palavras bonitas que saem da boca delas, graciosas. Mas não é desta forma. É simples, verdade. Santifica-o na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Tudo que não for verdade tem meia mentira ou meia verdade. Uma meia verdade é o quê? Uma mentira. E não podemos nos apegar a sentimentos religiosos. Agradeço a meu Deus, eu nunca em minha vida, desde criança, nunca fui religioso. Fui criado num lar. A minha mãe muito católica, meu pai praticamente sem religião, não ia pouquíssima missa. Éramos alimentados com caldo de batata, que seria o terço do catolicismo. Quem já foi católico sabe do que eu estou falando. Não tínhamos alimento nenhum, eu e esse cidadão aqui. E se eu for contar a minha história aqui, você já tem que passar uns 3 dias, viu? Para a gente conversar, porque o irmão Hélio de Menezes disse que foi muito difícil para conhecer a palavra, para aceitar a verdade de Deus em sua vida. Para ter ele como Salvador, demorou 26 semanas. Eu demorei um pouco mais, 18, viu? 18 anos. Esse cidadão nos anos 90 foi convertido por Deus, Deus o resgatou. E claro que a maior felicidade de um irmão, principalmente irmão em carne, é que seu irmão também, sua família toda o siga. Porque é tão bom saber que se vai morar no paraíso ao lado de Deus, que você quer dizer isso a todo mundo, principalmente aos seus. E a Bíblia nos diz, os da família. Então ele, com todo o carinho e amor que sempre teve por mim, que é mais que um irmão para mim, ele quis pregar para mim. Agora ele começou de forma errada, começou cantando. Aí foi complicado. Nós, irmãos, eu poderia pregar para vocês às vezes aqui, sabe sobre o quê? Sobre prosperidade. Mas isso não está na Bíblia, viu? Porque nós aqui sofremos, viu? Já ouviram aquele ditado, comer o pão que o diabo amassou? A gente nesse pão tinha, viu? Que o negócio era complicado. Então a gente, para sobreviver, fomos trabalhar de pintura de casa, né? E nessa época eu tinha o cabelo maior do que o da irmã Suzana, gostava de rock and roll, e esse cidadão lá, a gente pintando aqui, eu subia na escala para dar o corte e embaixo aqui. Foi na cruz, onde eu... Agora isso aqui. Ele hoje já canta muito, muito, muito bem. Até fiquei lisonjeado com o irmão Eduardo, que me convidou para cantar com eles aqui, porque se ele conhecesse não tinha convidado, viu, irmão? E
O dia todinho isso foi e eu ficava com raiva. Quando eu saí, ele fechou a casa, passou um velho assobiando. Foi, aí pronto. Aí ele foi caminho até em casa. E me falou, o pastor Miguel, o irmão Hélio, e falaram durante 18 anos até um dia que me abandonaram. Não quero mais saber de vocês. Se vira, eu não tenho mais culpa do seu sangue. Eu estou livre. Eu falei para vocês. Mas Deus me resgatou na hora e na maneira dele. E graças a meu bom Deus, eu posso dizer que eu nasci numa igreja de Deus. Eu posso dizer que no meu sangue da nova criatura, se existisse sangue nela, não teria contaminação, está puro doutrinariamente. Não estou dizendo que sou puro, estou dizendo que a doutrina que eu recebi é pura, sem contaminação. Eu não tive nenhum tipo de ensinamento contrário às Sagradas Escrituras. O que eu aprendi foi o que a Bíblia nos diz. E o que aprendi também, que eu tenho que examinar o que é me dito. Eu não tenho que receber. Não foi dito, pastor Nísio disse, pastor Miguel disse, está dito. Que conversa é essa? Ninguém diz o que eu digo, o que a Bíblia diz. Se vocês se firmarem na doutrina bíblica, vão ver. A Bíblia nos diz assim, então tem que ser como a Bíblia nos diz. Se não tem na Bíblia, não existe para a gente. Estão entendendo? Se não está na Bíblia, é porque não foi inspirada, soprada por Deus ao ouvido de quem estava escrevendo. E se não foi soprada, inspirada por Deus, então não existe. Tem certas coisas que é bonito de se ver, de se ouvir, mas não está na Bíblia. Então esquece o lado homem e vivemos a Bíblia. Temos uma série de grandes ditos pastores que se enaltecem, que chegou um visitante esses dias lá em casa, na igreja, e ele tem de 28 anos na Assembleia de Deus. Aí estranhou em primeiro lugar porque não tinha uma cadeira do pastor. Aí ele chama abençoado, é bem tipo, né? Abençoado. Mas cadê a cadeira do pastor? Irmão, tá aqui, ó. Ele escolhe uma dessa aí e senta. Não se preocupe, não vai. Se tiver faltando cadeira, o pastor fica em pé, viu? Quem é o responsável aqui, os irmãos? Se tiver faltando cadeira, vocês ficam em pé, viu? Não tem essa história de que ter um pastor ser um ser superior. A responsabilidade é toda do pastor. Mas todos nós somos irmãos. E irmãos trata como irmãos. Juntos, crescendo, fortalecendo na doutrina cristã, na doutrina bíblica verdadeira. Não tem, amados, como uma igreja que não seja doutrinariamente correta ser de Deus. Porque, como nós vemos agora há pouco em João, pela doutrina se conhece se a doutrina é a doutrina de Deus ou não. Se eu não sigo a doutrina de Deus, minha igreja é de Deus? Se minha igreja tem hierarquia de homens, se minha igreja tem decisões de cabeças que não são Cristos, não são Cristo, é de Deus? Se a igreja aqui, em Canoas, a cabeça for o irmão Ademilton, o irmão Eduardo, o irmão Ezequiel, então não é a igreja de Deus, é a igreja dos homens. Não podemos, meus amados, seguir doutrinas que não seja que a Bíblia nos manda. Mas o que é doutrina? Por que obedecer a doutrina? Porque o crente que é nascido de novo, ele recebe essa doutrina com alegria. Por favor, amados, Romanos 6. Versículo 17. Amém? Mas graças a Deus que,
tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Modelo, está aqui nosso modelo. Recebemos de coração a forma de doutrina que nos foi entregue. Toma aqui, ó. Está aqui a doutrina, está aqui, ó. A Bíblia, na palavra de Deus. Esta é o nosso modelo. Não temos que pegar modelos de homens. Aquela igreja ali tem um monte de gente. Não, ali está certo. Que conversa é essa? Então, os muçulmanos seriam o povo mais certo do mundo, né? Que é a religião que mais cresce. Não é por quantidade, amados. Até porque, como o Miguel falava para amanhã, somos o sal, né? É a pintadinha de sal na comida. Não é 1 quilo de sal dentro do feijão, é? Não, é a pintadinha. Somos poucos mesmo. E não podemos ser um sal imprestável. Temos que ser um sal puro. Um sal que nos leve à convicção plena de que estamos fazendo o nosso papel. Nunca leve, amados, para a concepção de homens, sim para a concepção da Bíblia. Os homens são falhos. O exemplo não pode ser o pastor Anísio, a quem eu amo. O exemplo não pode ser o pastor Miguel, a quem eu amo. O exemplo não pode ser o irmão Ademilton, a quem eu amo. O exemplo tem que ser Cristo. Porque se você tiver aí como exemplo um homem, no dia que o homem cair, nós vamos cair juntos. Infelizmente, é mais fácil crer e seguir a doutrina de homens do que a doutrina de Deus. Mas, quando nós notarmos em nossas igrejas que frequentamos, somos membros, que alguém está tentando introduzir uma falsa doutrina, o que nós temos que fazer? Também, mas tem outra coisinha. Notar. Por favor, amados. Romanos 16, 17. Amém? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desvia-vos deles. Ora, amados, se eu já tenho visto isso 1 milhão de vezes, não, a igreja lá eu tenho os erros dela, mas eu estou lá há tanto tempo, eu gosto tanto da comunhão dos irmãos, eu estou certo nessa minha opinião, eu adoro a igreja, meus irmãos, ela tem um desviozinho de doutrina, mas tudo bem, é certa essa posição. O que a Bíblia vai mandando o crente fazer? Se alguém causa, promove dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Qual é a doutrina que aprendemos? A doutrina da Bíblia, que é o poder de Deus. Nós temos que fazer o quê? Desviar. Notar aquele, ó, esse irmão aqui, nós temos que desviar. Não podemos seguir doutrinas estranhas. Não podemos seguir o outro evangelho. Lá em Gálatas, capítulo 1. O nosso evangelho é o evangelho deixado por Deus. Não é evangelho de homens, é evangelho de Deus. Mas, irmão, é difícil? Não, não é difícil. Nunca vamos estar sozinhos. Nós temos sempre um remanescente em qualquer canto. A igreja de Deus nunca deixou de existir um dia sequer da vida. Sempre teve perseguidos. Hoje é muito fácil, mas teve o irmão da Indonésia, como dele, irmão Edinaldo. Ele chegou na igreja sem Bíblia. Não é estranho? Mas se eu viesse pregar aqui sem Bíblia, você não acharia estranho, não? Mas ele disse, não, irmãos, pediu desculpa, porque lá onde eu estou, eu não posso andar com a Bíblia. Se eu for pego com a Bíblia, eu morro. Então eu tenho que memorizá-la. Lá é difícil. E a gente que tem toda a liberdade do mundo, por que vamos aceitar uma doutrina falsa se nós temos a doutrina verdadeira?
Porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira, comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Será que esse tempo chegou? Será que a sã doutrina, todo mundo fala na doutrina, mas será que a sã doutrina é aceita pelo mundo? Pelo contrário, nós somos taxados de radicais, de loucos, de sem amor. Pense num povo amoroso, é o povo batista, verdadeiro, crente, batista de função, mas amoroso da forma do amor verdadeiro, não do amor de homens, amor entre irmãos, amor verdadeiro pela palavra de Deus. Não podemos mentir para ser amoroso. Se eu minto por amor, eu estou fazendo certo? Eu estou mentindo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, se eu estou mentindo, eu estou servindo a quem? Não, o diabo. Eu não posso mentir com relação a nada, muito menos com relação à palavra de Deus. Se não agrada aos irmãos, paciência. O culto é de louvor e agradecimento a Deus. Não é para os irmãos. Ninguém faz um culto para nenhum dos irmãos. O culto é para Deus. Então quem tem que ser louvado e agradado é Deus, não os homens. Não os homens, e sim unicamente a Deus. Por favor, manda Hebreus. Capítulo 13, versículo 9. Quem achou pode ler, por favor? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitarão aos que a eles se entregarão. Amém. Não vos deixais levar, por quê? Em redor. O que é levar em redor, os amados? Tá fazendo de brincadeira de criança, né? De roda, levando para um lado e para o outro, com doutrinas várias e principalmente estranhas à sã doutrina. Doutrinas que tiram o poder e a soberania de Deus. A doutrina que não é de Deus. A doutrina da graça, que nós devemos estar fortificados nela, é todo o poder e toda a glória de Deus. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada não aproveitam aos que a eles se entregaram. Um alimento que não edifica serve para o crente? Um alimento que causa anemia serve para o crente? Um alimento que não é puro serve para o crente? Não. Nós temos que receber o alimento puro da sã doutrina. Pura, cristalina, sem contaminação. E isso é um grande problema para quem está ou esteve no meio religioso. Para quem nunca esteve, é mais fácil de pegar a diretriz. Mas para você largar os costumes que você vem de muito tempo, não é fácil. Mas a Bíblia não me diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que deixar qualquer coisa que seja contrária à sã doutrina. Se não está na Bíblia, é a favor da sã doutrina? Se não está escrito por Deus, é favorável ao crente? Se não está escrito, eu tenho que fazer? Sim ou não, irmãos? Não. Se não está escrito, eu tenho que me afastar, porque a doutrina é estranha.
gente é acostumado de criancinha a não falar com estranhos. Não. Foi um estranho. Cidade pequena do interior não, né? Mas cidade grande, as crianças têm até medo quando vê um estranho que não é do núcleo deles, não sabe o que é. Imagina com relação à doutrina bíblica. Se é estranha, temos que ter o quê? Distância. Mantenha distância de doutrinas estranhas às Sagradas Escrituras. Porque eu digo a vocês, amados, qualquer igreja que pregue doutrina que não seja bíblica, e não seja pura, e não seja ação doutrina, não é igreja de Deus, é igreja de homens. Pode ter salvos lá? Com certeza. Porque a salvação não pertence à igreja. Mas aquele salvo que está lá não está sendo alimentado. É um salvo sem frutos. É um salvo que está lá respirando por aparelhos, pela graça de Deus, somente. O irmão Onísio falou do pastor Cosmos hoje pela manhã. O evangelho do crente é obedecer. Se tu és salvo, se Cristo te salvou, te deu a salvação eterna, qual é a tua obrigação? Obedecer. E obedecer conforme as Escrituras, não conforme o que você acha correto. Eu estive conversando com um amigo que ele é presbiteriano ou congregacional, não sei nem o que ele é direito. Ele disse, eu acho, pronto, já começou errado. Nós não podemos achar nada. A Bíblia nos diz, está na Bíblia. Eu vejo, analiso o que você me diz com relação à Bíblia. O que você acha não me interessa. Ou vocês acham que vocês vão se interessar pelo que eu acho? Ou vocês vão achar, não, eu acho que o irmão Valdo pensa assim. Não, o irmão Valdo não pensa dessa forma. Eu penso e falo segundo o que a Bíblia me diz. Não é para acharmos nada do nosso, é para entendermos as Escrituras. E só se entendemos fazendo o quê? Analisando, transbordando de conhecimento. Quanto mais lemos, mais aprendemos. E sempre que lemos, aprendemos uma coisa nova. Vocês já notaram isso? Eu tenho o hábito de ler continuamente o Novo Testamento. Vou e volto. Toda vez que estou lendo, estou nem estudando, só lendo, eu vejo, rapaz, nunca tinha visto isso. Então nós temos que ler para ter o quê? Conhecimento, para podermos, quando formos indagados, saber ser firmes na palavra de Deus. Não, isso aqui não está na Bíblia. Mostra onde está isso na Bíblia. Se for doutrina estranha, amados, fuja dela. Siga sempre a doutrina que Cristo trouxe para a gente. Porque essa doutrina é verdadeira. Não é doutrina falsa, não é doutrina de homens, é doutrina bíblica verdadeira. E Deus enviou a Cristo e nos entregou aos santos. Não foi a qualquer um. Não é qualquer pessoa que pode receber essa doutrina. A doutrina uma vez é entregue aos santos. Por favor, amados, vamos voltar um pouquinho até Efésios. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Até que cheguemos à unidade perfeita da fé, à estatura perfeita de Cristo. Não sejamos mais levados em roda. Hoje eu estou. Não. Firmeza na sua doutrina. Seja firmes e constantes na sua doutrina. Menino inconstante. Os rapazes aqui já estão todos rapazinhos, não tem mais nenhum menino, é tudo nos homão já. Samuel nunca é inconstante. Ele não queria comer, os meninos foram comer, que Samuel foi comer também.
Estão brincando tanto que nem se lembra de comer. A criança tem essa facilidade de mudar de comportamento e de posição, mas o crente não. O crente não pode ser menino inconstante. Ele tem que ser um homem perfeito, à medida e estatura de Cristo. Não podemos deixar que homens, com sua astúcia, nos engane. Mas como é que eu posso evitar isso? Como é que eu posso evitar que o irmão Walter chegue ali na frente e me engane? Como, amados? Com a espada. Cadê o irmão Ezequiel? Com a espada. A espada que Deus nos deu. Para quê? Para combatermos o quê? As coisas boas? Não. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Se minha doutrina é saudável, pura e sem defeito, eu preciso mais alguma coisa? Se nós sabemos que existe a sã doutrina, eu tenho que seguir o quê? A sã ou a imperfeita? A sã, amados. Simples, sem nenhum tipo de arrudeio, sem mais delongas, sem não, isso não é assim, não é assim, porque na Bíblia está escrito e não podemos ir além do que está escrito. É simples, não tem nenhum tipo de complicação. Temos muitos e muitos grupos religiosos que até pregam um negócio parecido com o Evangelho. Mas quando vamos analisar a fundo, é mais um grupo religioso pregando doutrina de homens, voltada para o engrandecimento de homens. Todo crente verdadeiro tem que ter em mente o que foi dito por João ou Batista. Importa que Cristo diminui e eu cresça. Não foi assim que ele disse? Foi não, amados. Que Cristo cresça e que eu diminua. Cristo e a gente, no seu devido lugar. Porque Cristo poderia ter usado uma pedra para levar a palavra dele, uma burra, um jumento, qualquer outra coisa, mas ele nos escolheu. Então nós temos responsabilidade grande perante ele, de pregarmos o que foi dito por ele, não o que foi dito por pastor Anísio. Pastor Anísio está aqui, me disse. Tem valor, biblicamente, o que ele disse? A não ser que esteja dentro da Bíblia. Se pastor Anísio pregar algo que não esteja na Bíblia, não tem valor. É claro que ele não vai fazer isso, porque a gente pega ele aqui e bota ele para ir a pé, até soldado, viu? Eu conheço pastor Miguel e pastor Anísio. Pastor Anísio eu conheço um pouquinho de tempo. Não vou dizer há quanto tempo não, que senão você descobrir a idade da gente, aí fica complicado. E acompanhei ao longo dos anos a luta por algo que achava que era verdadeiro, depois pela descoberta da verdade através das Escrituras e da luta, aí sim, verdadeira, e para pregar unicamente a sã doutrina. E aquele povo, esse cidadão aqui, se quisesse, hoje era presidente dessas comunhões que tem por aí, tudinho. Porque viajava o tempo todo. Quando disse, rapaz, isso aqui está errado. O que foi que aconteceu, pastor? Isso aí. Amado que só ele. Temos aí que diz que detesta aquele homem. Só por quê? Porque ele disse, olha, tu não és Deus, tu és um homem pecador igual a todo outro. Que Deus só é um Deus e acabou. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não tem outra doutrina. Quando você agradava os homens, e não era por maldade, e acredito que muitos irmãos fazem isso sem maldade, mas o Espírito Santo vai te guiar. E você tem que fugir disso. Amados, qualquer igreja que não seja local e visível, não faça parte dela.
porque não é igreja bíblica. Qualquer igreja que tem um homem como cabeça, não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é um corpo local, físico e visível. E graças a Deus que nós temos a oportunidade de falar aos irmãos tudo isso. E eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui presentes têm também no coração o desejo de agradar a Deus. E só agrada-se a Deus sendo obediente. Não esqueça, obediência, obedecer. Esse é o alfabeto do crente. Porque a palavra de Deus não é um pensamento de Deus para o homem. É uma inspiração. Toda a palavra de Deus é inspirada. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por favor, pastor Anísio. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Boa, amados. A palavra de Deus, a Escritura, é divinamente soprada aos ouvidos, é ao sopro de Deus. Para quê? Para ensinar. É assim, porque a palavra de Deus me diz isso. Para também repreender, irmão, tu estás errado. Para corrigir os erros. Para instruir em justiça. E ele completa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso não é para quem está no mundo religioso. Isso é para os filhos. Filhos obedientes. Que são o quê? Batistas por opção. Não, ao contrário. Batista, sim, por convicção bíblica. Nós não somos batistas porque queremos. Nós somos porque a Bíblia é batista. O pastor Luiz disse que então, é um panfleto, né? Que todo crente é batista. E todo batista é fundamentalista. Fundamentado em quê? Na Bíblia, amados. A Bíblia é o nosso fundamento, é a nossa bússola. O que nós temos que buscar está aqui dentro. Então não precisamos de homens para seguirmos. Nós temos que seguir o caminho. Quem é o caminho? Jesus. O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, amados, esta é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Não desvie-se dessa doutrina. Não desvie-se dessa doutrina. Permaneçam firmes. Permaneçam dentro do que diz as Escrituras. Simples. Alguém chegou aqui e disse, rapaz, isso aqui, vamos para as Escrituras. Mostre-me biblicamente. Se não tiver na Bíblia, amados, fazemos o quê? Nota e aparta, desvia-se dessas pessoas. É difícil isso de fazer? Não, é simples. Que possamos, cada vez mais, não dar espaço a fábulas, narrações intermináveis, parábolas de homens com coração cheio de perversidade e com astúcia, enganando fraudulosamente. Sejamos sóbrios na palavra de Deus. Não podemos ser inconstantes como meninos, e sim firmes na palavra de Deus. Amém?
Que Deus possa abençoar ricamente dos irmãos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que Deus nos dê outra oportunidade de estar novamente aqui. E espero que vocês cresçam cada vez mais no conhecimento de Deus, da doutrina perfeita de Cristo. Amém? Amém. E aí, irmão, quem é o